Bom, eu estou aqui com as perguntas que o Kajin mandou para mim. A ideia é falar principalmente da minha experiência com relação à monografia, lá na época do TCC, da monografia. Mas eu vou subverter um pouquinho a ordem e eu vou, na verdade, expandir com relação às experiências e apresentar também, trazer algo mais, não apenas experiências da monografia, mas falar de algumas questões que apareceram ao longo da dissertação e do doutorado, que eu acho que podem trazer alguns exemplos mais interessantes e complementares. Então vamos lá, primeira pergunta. Como foi realizado o processo de escolha do tema e do nome? Bom, a minha monografia, eu trabalhei com o processo de securitização sobre os refugiados da União Europeia. Isso me despertou essa atenção quando estourou a crise migratória alguns anos atrás, principalmente a partir do Oriente Médio, a partir do Norte da África. Só que, curiosamente, esse não foi meu primeiro tema. A minha primeira ideia de monografia foi falar sobre o Irã, foi falar sobre o programa nuclear iraniano. Nessa época que eu escolhi o orientador, eu já tinha tudo certo com ele, só que eu acabei trocando o tema, troquei o objeto, troquei completamente tudo, e fui falar sobre refugiados, fui falar sobre segurança na União Europeia, sobre como a União Europeia lida com os refugiados. E foi um pouco assim que eu acabei chegando nesse tema. Eu tive sorte que eu fiz um curso na FGV na época sobre direito da União Europeia, então eu comecei a trabalhar um pouco a partir da perspectiva institucional da União Europeia. Isso me ajudou bastante a chegar nessa temática, a lidar e trabalhar com o próprio direito dos refugiados. E foi meio que assim que eu consegui tanto escolher o nome, eu acho que o nome foi algo mais natural, mas principalmente o tema, eu entrar nesse tema. Só que eu vejo hoje, olhando para trás, que mesmo que eu tenha trocado o tema, as coisas não estão necessariamente desvinculadas. Eu sempre estudei Oriente Médio, quem me conhece, quem já foi meu aluno, sabe que eu trabalho muito com esse tema, e eu não teria entrado em refugiados se eu não tivesse olhando já a partir da Síria, olhando a partir do Oriente Médio, e se isso não tivesse me chamado a atenção. Então foi algo que contribuiu profundamente. Já para o mestrado e para o doutorado, também teve até exemplos parecidos, porque o meu primeiro projeto de mestrado foi sobre a política brasileira para o Oriente Médio na questão palestina. E eu também troquei completamente de tema depois. Eu fui falar, em um primeiro momento, sobre responsabilidade de proteger, que é um conceito que envolve intervenção humanitária. E depois que eu acabei caindo no meu tema, que eu fui falar sobre terrorismo, fui falar sobre a lei de antiterrorismo brasileira. Pode talvez parecer completamente desassociados, mas eu acho que foi uma evolução gradual, uma evolução que acabou me levando a essa temática. Consigo ver que eu continuei trabalhando dentro da temática de segurança, como que isso foi algo que me puxou, algo que eu acho mais interessante para trabalhar e não ficar simplesmente fechado em áreas temáticas. Eu estudo Oriente Médio, mas eu não quero estudar apenas Oriente Médio. Eu consigo fazer um recorte atravessado entre esses temas, entre essas temáticas. Eu consigo fazer uma abordagem sobre segurança a partir de um viés pós-colonial, decolonial, e é um pouco do que eu trabalho, um pouco do que eu faço. Então, eu não me limito simplesmente a essa temática. Então, qual é o conselho que fica com isso? Eu acho que a gente tem que, primeiro, não ter medo de trocar de tema, não ter medo de mudar completamente e achar uma coisa que tem mais a ver com você. Eu acho que isso é um processo natural. Eu acho que é fundamental pegar o máximo de experiências possíveis, ter o máximo de contribuições teóricas, de ajuda nesse sentido, e aí escolher o orientador, escolher um campo temático, um campo teórico, ajuda bastante nisso. Eu acho que a gente vai ficar muito limitado a como que a gente vai escolher o nosso tema se a gente não conseguir pelo menos caminhar em alguns desses campos.
sobre orientador eu posso falar daqui a pouco. Segunda pergunta é como foi a escolha da orientação? E como foi essa relação? Bom, como eu falei um pouco, né? Na graduação, para monografia, eu acabei escolhendo o meu orientador antes de definir o tema. Acabei ficando com esse mesmo orientador. E eu olhando hoje, se eu pudesse, eu não teria escolhido esse mesmo professor. Eu teria escolhido outro. E eu percebo como que a aproximação, uma certa ligação que o orientador tenha com seu tema é fundamental. E no meu caso, na época, o meu orientador não tinha. Ele não tinha nenhum tipo de vínculo, aproximação não era da área temática específica dele, vamos dizer assim, o que eu queria trabalhar. Então isso foi um pouco difícil, isso levou a alguma certa dificuldade. Não que eu não tenha conseguido fazer o trabalho, mas hoje em dia eu vejo como ter uma certa afinidade entre orientando e orientador, ela me ajudaria bastante, muito mais. E que foi algo que eu fiz no mestrado. No mestrado, o meu orientador, ele tinha tudo a ver com o meu tema, ele tinha muita aproximação, ele entrou de cabeça. Eu acho que isso é fundamental. O orientador precisa comprar o tema, precisa tá junto com você nesse projeto. E eu cheguei a um ponto de ter até um co-orientador. Eu tive duas orientações no caso, né? Tive o principal e o co-orientador. E os dois me ajudaram de forma complementares e de forma incrível. Cada um na sua temática, na sua visão. E eles me ajudaram a complementar o meu trabalho. Eu sei que isso não é o caso exatamente da monografia, porque não dá para ter um co-orientador, não sei, na verdade, a UF. Mas a ideia é que nada impede de vocês poderem conversarem com outros professores e absorverem outras visões para o trabalho de vocês. Então, eu acho que é interessante fazer uma escolha para orientação que tenha alguma vinculação com o seu tema. E aqui também fica uma sugestão. Se por acaso vocês estiverem com um orientador que não tem alguma vinculação por limitações próprias da pessoa, ou se vocês forem apresentar uma proposta para algum professor em específico, não se desanimem. Não fiquem tristes e não levem apenas a opinião de uma pessoa em consideração. Perguntem para mais pessoas, perguntem para outros colegas, para outros professores. Muitas vezes, alguns professores que não têm vinculação com determinado tema, eles tendem a diminuí-lo, ignorá-lo, achar que eles não fazem sentido. E ainda mais no nosso campo das RI, o que eu aprendi é que ele é muito vasto e dá sempre para trazer algumas contribuições e visões diferentes. Existem muitos campos que nos permitem trabalhar várias temáticas possíveis. Então, se algum professor falar que não tem material, não tem banco de dados, não tem informação sobre determinado tema, vai e pergunta para outra pessoa, pergunta para outro professor, para algum outro colega. Tenta ver outras linhas de abordagens. E isso, por exemplo, no meu doutorado agora, eu trabalho com uma temática, eu trabalho com protestos urbanos e processos de segurança, que está muito longe de uma entrada nas RI de forma tradicional. Não tem uma teoria de RI que trabalha isso de forma clara. Então, eu tenho todo um outro caminho, outro esforço, mas isso está vinculado ao doutorado, obviamente, que mostra que a gente tem que tentar desbravar outros caminhos. Então, se você gosta de psicologia, de arte, de estética, de fotografia, de direitos humanos, história colonial, gênero, sexualidade, guerra, segurança, lembrem-se que tem muitos caminhos para trabalhar todas essas temáticas.
caminhos que não necessariamente vão entrar em acordos com a sua primeira escolha de orientação. Então, não tenham medo de trocar orientador, não tenham medo de começar de novo, não tenham medo de começar de novo na temática, na orientação, e eu acho que esse é o melhor conselho que dá para dar nesse sentido. 3. O que te inspirou? Bom, eu tenho uma ligação já há muito tempo com algumas das temáticas que eu trabalho. Eu acho que, por exemplo, o Oriente Médico, que é o que eu já citei, e que é algo que sempre está muito presente para mim, eu acho que é a principal temática que me inspirou desde que eu entrei na graduação. É a temática que eu estudo desde que eu entrei e que ficou. As outras foram aparecendo ao longo do caminho, eu fui descobrindo outras coisas. Eu nunca me imaginei que eu ia um dia trabalhar com refugiados, que eu hoje em dia ia estar trabalhando sobre protestos urbanos, que eu um dia ia falar sobre terrorismo. Então, eu acho que as inspirações vêm de vários caminhos e quando a gente não percebe, na verdade, quando a gente menos percebe. Por isso que eu acho que é fundamental estudar teoria, é fundamental pegar optativas e disciplinas que sejam diferentes, que peguem a nossa cabeça e nos tirem do lugar comum, que pega a cabeça, dá uma chacoalhada e joga você para pensar outras coisas. E eu todo dia tô lendo alguma coisa que eu não conhecia e que me faz pensar diferente. É fundamental a gente sair de um certo lugar fácil, um lugar comum, para a gente poder pensar sobre o que a gente quer pensar por nós mesmos e por outros e por outras formas. Bom, quarta pergunta. O que disseram sobre o seu tema quando você escolheu? Sua família e colegas. Você foi apoiado? Bom, com relação à minha família, eu não tenho muito eu não tenho que reclamar, na verdade. Minha mãe e meu padrasto me apoiaram de tudo que eu pudesse precisar. Minha família em si me ajudou em tudo. Eles, infelizmente, eles nunca puderam fazer uma universidade, então algumas coisas que eu levo para casa são novidades, completamente novidades. Minha mãe até hoje, toda vez que ela tenta ler minha dissertação, ela para na dedicatória e fala que começa a chorar e não consegue terminar de ler, mas tudo bem. Mas, então, com relação ao apoio, foi ótimo, assim, eu nunca tive problema. Mas o que eu já tive de experiência, para além familiar, que eu acho que é interessante ressaltar, é como que algumas vezes eu já ouvi que quando eu estava fazendo sobre política externa brasileira, eu vi de um professor que não vale a pena estudar política externa, porque troca política externa quando troca de governo. Enfim, eu acho que por isso que eu dei a outra sugestão de tentar procurar outras opiniões, outros professores, outros colegas. Eu acho que sempre tem alguém que pode não entender sobre o seu tema, e aí o ego bate um pouco mais forte. E quando o ego bate um pouco mais forte, eles tendem a menosprezar o que você está falando, enfim. E eu já vi algumas experiências assim e infelizmente isso acontece. Por isso que eu acho que é fundamental ter uma rede de apoio. É fundamental ter os seus colegas que vão tanto ler o seu resumo, sua ideia, conversar com você. Você é um professor que você possa chegar e conversar com ele das ideias mais malucas e das vontades que aparecerem. Eu acho que isso é fundamental. Eu tive muito apoio de alguns professores ao longo do mestrado, principalmente. Fiz amizade com... tenho amigos que estão comigo até hoje. Eu tenho alguns dos meus textos, eu sempre mando para alguns colegas para eles darem uma olhada, principalmente dependendo da temática, para eles fazerem uma revisão, perguntar o que acha. Isso é algo natural, você ter essas pessoas em quem você confia. Eu acho que é fundamental sempre manter perto de você essas pessoas que você confia. E saber lidar quando vem essas opiniões contrárias. Essas opiniões que vão
na verdade, mais tentar te atrapalhar do que outra coisa. Então, minha sugestão, meu conselho esteja preparado, porque isso pode vir a acontecer. No meu mestrado, eu tinha que defender o meu projeto toda semana, basicamente. E se tornava até algo cômico, porque eu tinha que explicar o básico para algumas pessoas que não conseguiam nem aceitar que a minha temática era válida. Então, eu acho que tem algumas dessas experiências, apesar da diferença entre dissertação e monografia, eu acho que algumas dessas coisas podem acabar aparecendo. Então, eu acho que isso ajuda bastante. 5. Quais foram as dificuldades encontradas? Bom, quais foram as dificuldades encontradas? Bom, como eu falei, né? Teve colega que não entendia sobre o que eu estava falando, eu tinha que explicar o básico sobre algumas coisas, tive que explicar por que você não pode torturar alguém, por exemplo, mas enfim. Eu tive que justificar o que eu estava falando, tive que lidar com professores ausentes. Isso é um problema que o orientador que some, o orientador que não responde. Por isso que eu volto à minha sugestão, ao meu conselho, de não ter medo de trocar de orientação, de procurar outra opinião. Porque é um momento fundamental, é um momento que precisa ser cuidado, precisa ter atenção. Na monografia vocês têm 6 meses, na dissertação são 2 anos, 1 ano e meio, no doutorado são 4, 3 anos. Então, é um período que você precisa estar cercado de bons amigos, cercado e estar próximo de um orientador que compre essa briga com você, que está do seu lado, querendo te apoiar, querendo mesmo que seja só para te acalmar, ouvir o que você está falando. Acreditem e não menosprezem a metodologia, por exemplo, metodologia e método. Quanto mais a gente fica velho e vai aprendendo, a gente vê que, na verdade, isso não está para atrapalhar o trabalho, não é para deixar chato. A BNT não é simplesmente uma coisa irritante. Claro que mas a gente vê ainda mais nesses dias, nesses tempos que a gente está vivendo, como que a gente precisa valorizar a ciência. A BNT ela serve para valorizar e dar credibilidade ao que a gente está fazendo, para dar ordem. Quando vocês forem atrás de algum trabalho que não esteja formatado num método correto, vocês vão ficar malucos. Fica aqui o aviso. Então, eu acho que eu posso transformar isso apenas em dificuldades encontradas. Eu acho que eu quero colocar sugestões, na verdade, né? Então, vocês com a monografia procurem outras monografias que já foram escritas no departamento de vocês, que forem escritas em outros, ou mesmo dissertações e teses, enfim. Não apenas pela temática que possa ser interessante, mas olhem esses trabalhos enquanto modelos. E modelos é algo fundamental, principalmente no início de carreira, de pesquisa, enfim. É fundamental ter alguns modelos, ver como que se faz a escrita, como é que se monta esse trabalho, como que você organiza o pensamento. E isso está aí não para atrapalhar exatamente, mas isso pode ajudar bastante a construção do pensamento, como que você vai formular o caminho do seu trabalho, da sua pesquisa. Então não deixa para a última hora, não deixa para tentar fazer tudo em um mês. Se você conseguir escrever pelo menos uma página por dia, 3 parágrafos bem embasados, não precisa se martirizar que você não fez demais. Se você conseguir fazer uma página por dia e com calma, trabalhando isso, você chega no final, você vai fazer um bom trabalho, você consegue fechar, você atende essas expectativas. Uma página por dia, para quem é de fora do mundo acadêmico, na verdade, escrever é muito difícil, né? Escrever, a gente precisa ler bastante para conseguir escrever uma frase que faça sentido, um parágrafo, uma página. E então, valorize uma página, valorize isso que vocês conseguem escrever. Então, essa organização ajuda bastante, né? Isso pode
na verdade, ser uma coisa para mais ajudar do que atrapalhar. Bom, então é isso. Acabaram as perguntas. Eu espero ter podido ajudar de alguma forma. Eu fico à disposição se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, se alguém quiser ajuda, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Vocês me encontram muito fácil, né? Instagram, Twitter da vida, Facebook ainda, mas pode ser por e-mail também. Se não fosse a pandemia, eu super estou disposto a tomar um café, conversar. E é isso, ok? Então, espero poder ter ajudado. Quero agradecer mais uma vez ao Casvin pelo convite, por essa oportunidade. Adoro as iniciativas do Casvin. E tô aí. Qualquer coisa é só chamar, só pedir. E obrigado mais uma vez, tá bom? Tchau, tchau.